Queridos, bom dia. Queria pedir a gentileza, enorme gentileza, já que a gente vai passar um tempo aqui ouvindo as Escrituras, que vai servir de base para a gente compartilhar alguns princípios sobre o Natal. Queria pedir para você se colocar de pé antes da gente começar aqui e abraçasse a pessoa que está ao seu lado, desejasse já de antemão um Feliz Natal para ela. Não sabemos se você vai estar à noite. Se você não souber o nome, pergunta o nome. Não deixa ninguém sem um abraço. Um abraço pode significar muito numa hora como essa. Olha para o seu lado, vê se ficou alguém sozinho. E vai lá, dê um abraço, no nome de Jesus. Amém? Todo mundo abraçado? Então agora eu queria que você voltasse para o seu lugar, aquietasse seu coração e ainda de pé, se for possível, abrisse a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler 2 versos aqui e vamos depois meditar sobre o Natal missionário. Lucas capítulo 2. Agora com absoluta atenção. Lucas capítulo 2, versos 11 e 12. Lucas capítulo 2, versos 11 e 12. E se você entrou aqui pela primeira vez, e se não tem costume de participar de um momento como esse, eu queria pedir para você abrir o seu coração e prestar atenção, porque esse texto é um dos textos mais belos, mais ternos da palavra de Deus, e ao fim desse culto, você pode sair daqui para levar uma vida totalmente diferente da qual você tem experimentado até aqui. Lucas, capítulo 2, versos 11 e 12, revela uma palavra de um anjo que desceu aonde estavam reunidos alguns pastores, cuidando do seu rebanho, e eles então revelaram à primeira mão essas palavras que dizem assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos orar, irmãos? Paizinho querido, é no nome de Jesus que nós suplicamos uma ambiência propícia para recebermos a Tua palavra, externa e interna, corações abertos, mentes abertas, a fim de que possam ouvir e guardar a Tua palavra no coração. E nós oramos pedindo o poder do Teu Espírito Santo. Pedimos que mais uma vez Tu nos envolvas com a Tua presença e faça com que essas palavras sejam palavras de vida, sejam palavras banhadas pelo Teu Santo Espírito, de tal maneira
que sejam decifráveis, que sejam inteligíveis ao espírito, à alma, ao coração de cada um. Suplicamos a presença, a unção poderosa, diferenciadora, abençoadora, inigualável do teu Espírito, de tal maneira que o céu se manifeste nesse lugar, e que nós sintamos a tua presença, e que esse ambiente seja mudado, e que os nossos corações sejam transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Falar sobre o Natal é sempre uma experiência desafiadora, porque é um relato diante do qual nós somos expostos todos os anos, e já conhecemos exatamente o roteiro desse evento, que é um evento especialíssimo, mas que pode se tornar sem graça e comum, muito previsível para o seu coração. Por isso eu peço a sua atenção e suplico a Deus uma graça especial para que esse evento tão conhecido possa se tornar novo, possa se tornar terno, possa se tornar profundamente abençoador na sua vida hoje, como eu oro pedindo que seja para a minha vida também. Aquele que estava na manjedoura, na aldeia de Belém, havia sido exatamente por meio de quem todas as coisas vieram à existência. Como Paulo diz, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele e por meio dEle, e exatamente essa cena descrita por Lucas relata que o Criador de tronos e soberanias estava num estábulo em Belém, deitado em manjedoura, na forma de um bebê totalmente vulnerável e dependente, para que houvesse Natal para mim e para você. O roteiro daquela cena de Natal revela que naquele estábulo não tinha absolutamente nada daquilo que a gente elege para ser feliz, para nos sentirmos estáveis, mas havia tudo, porque havia a presença do Salvador. E é exatamente esse evento singelo e desconcertante do primeiro Natal que continua inspirando e sensibilizando milhões, dezenas, centenas de famílias ao perdão, à reconciliação, à retomada de relações, por haver tanto constrangimento diante de tão grande amor e abnegada doação. Quando a gente olha para a manjedoura, quando a gente olha para a singeleza do Natal, a gente se constrange diante da nossa arrogância, diante da nossa prepotência, e somos irresistivelmente levados ao perdão e à reconciliação, buscando uma consonância com esse evento de Natal. João fundamenta isso um pouco mais, dizendo que aquele que diz que permanece nele, aquele que deposita a sua fé e a sua esperança nele, esse deve andar assim como ele andou. E o andar de Jesus é um andar que confronta o meu andar e confronta o seu andar, e assim mesmo deve continuar confrontando. A manjedoura não é apenas um cenário que deve enternecer o nosso coração.
A manjedoura nos desafia a um viver diferente, a uma resposta diferente, às reações diferentes que normalmente nós temos. E é bem possível, apesar do Natal ser uma data convidativa à introspecção, ao amor, ao perdão, é bem possível que você, bem distante dessa aldeia de Belém, experimente um período misto, uma fase mista entre a gratidão e a frustração, a alegria e a tristeza. Não sei por que você o sabe, mas talvez esses sentimentos estejam aí se confrontando dentro de você e, quem sabe, machucando o seu coração, aonde você se aproxima do Natal, se aproxima do final de ano com presenças e com ausências. E é por isso, irmãos, que eu pensei numa palavra que gerasse cura, porque o momento é oportuno, uma palavra que gerasse restauração, uma palavra que gerasse ânimo, uma palavra que gerasse esperança para o seu coração, a despeito de como você se encontra hoje, o seu coração, a sua família, o seu momento. E por quê? Porque Natal é a materialização corpórea da cura divina para a alma humana. Se você traz ressentimentos no seu coração numa data como essa, Natal é a materialização, a concretização corpórea da cura divina para a alma humana através da presença de Jesus entre nós. Natal é a possibilidade de você recobrar esperança no horizonte absolutamente do nada. Talvez você não esteja vendo nada, talvez você esteja querendo sentir, mas não está sentindo nada. Talvez você se encontre num grande vazio, precisando ser preenchido, ser transformado por algo que você ainda não experimentou, apesar de tudo que tem. Natal é a manjedoura dizendo que você não está sozinho, porque ela revela um Deus que é chamado Emanuel, que é um Deus comigo, que é um Deus com você, um Deus conosco. Talvez você não esteja entendendo, talvez você não esteja discernindo, e a vida nos coloca em muitos momentos num beco sem saída, numa encruzilhada, numa bifurcação existencial, espiritual, pela qual talvez você esteja passando. Mas Natal é a afirmação do Pai através do Filho, que se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, para que pudéssemos ver na face do unigênito de Deus a esperança para o nosso coração. Alguém pode me trazer um copinho de água, por gentileza? Então, irmãos, eu vim aqui dizer que o Natal cristão, ele é essencialmente um Natal missionário. Eu fiquei meditando sobre como deveria pregar, o tema que eu deveria especificamente abordar, e fiquei pensando de que nada melhor para os dias que nós estamos vivendo do que falar sobre o Natal, que é essencialmente um Natal missionário. Um Natal que começou num tempo que nós não sabemos precisar, mas que aconteceu na eternidade, no seio da família trinitária, e se revelou na plenitude nos tempos, para mim e para você, para gerar esperança para o nosso coração. Então eu quero falar sobre o Natal missionário, porque eu acho que isso faz tão bem para o nosso coração, isso empresta, sabe, valorização a mim e a você,
isso empresta sentido para a vida da igreja, e a gente para de montar presépio e ficar olhando para aquela cena como se ela não dissesse nada para a nossa vida e não nos trouxesse implicações sérias e graves, mas também prazerosas. Natal é missionário, em primeiro e último lugar, porque ele é fruto de um acordo familiar e missionário antigo. Será que você pode visualizar isso? Que um dia, na eternidade, em algum momento do tempo e do espaço, Deus Pai, Filho e Espírito Santo senta para poder conversar sobre um plano executivo salvífico para uma humanidade que se perderia, que talvez estivesse exatamente como você está, perdido, sem horizonte, sem sentido, sem significado, sem prazer para viver, sem ânimo, sem disposição para levantar na segunda-feira. Para mim e para você, essa conversa aconteceu no tempo e no espaço. E recorrendo aqui à nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, artigo 3º, diz o seguinte sobre essa família trinitária, que deu origem ao Natal em algum momento. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é exatamente essa família com funções diferentes, com desempenhos diferentes, mas igual em natureza e poder, em algum momento da eternidade acorda um plano executivo para redimir e para regenerar a humanidade criada à sua imagem e semelhança, mas que por um momento, por um acidente de percurso, se perdeu e se apodreceu em seus delitos e pecados. Errou o alvo para o qual Deus a criou. O homem, então, se autoglorificou, tirando Deus do centro da sua vida, através das suas escolhas autônomas, preferindo os seus próprios caminhos, como nos ensina a parábola do filho pródigo. Lá pelas tantas você enjoa de ser dependente, enjoa de deixar Deus no centro da sua vida, e quer percorrer o próprio caminho, experimentando uma autonomia perigosíssima, que geralmente nos leva para o chiqueiro dos porcos, que geralmente nos leva a perceber em algum momento que nós fizemos uma grande bobagem, que a nossa vida se tornou uma grande bobagem. E nesse processo o ser humano decai da graça, rejeita o cuidado do Pai e a companhia e a submissão divinas, a ouvir mais a serpente do que o Espírito de Deus. E as propostas são sempre indecentes, como vemos na tentação de Jesus pelo diabo quando se encontrava no deserto. Consequência inevitável, morte, como decretado em Gênesis: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E viver esse projeto autônomo é você viver um projeto gradativo de morte, cada vez que você se ausenta mais de Deus. Paulo mais tarde descreve que com Adão todos pecaram e carecem da glória, carecem da presença, carecem da companhia, do preenchimento de Deus em suas vidas. E morte aqui, no vocábulo grego
vekpós significa que todos estão destituídos da vida espiritual e não conhecem e não se devotam a Deus, porque se entregaram a si mesmos e às suas próprias transgressões. E aí, irmãos, nós sabemos que um morto, ele não responde ao seu próprio estado. Se como Lázaro, ele não ouvir, Lázaro vem para fora, ele não pode sair do seu estado de putrefação espiritual, de alienação às coisas de Deus. É por isso que as Escrituras dizem que Deus nos amou primeiro, porque se Ele não nos amasse primeiro, nós não teríamos como responder ao seu amor. Nós não podemos ser ativos, somente reativos a uma ação primeira da parte de Deus. É por isso que essa família trinitária, em algum momento da eternidade, se reúne traçando um plano executivo para alcançar no curso da história a minha vida e a sua vida. E embora você esteja hoje se sentindo um nada, talvez você esteja como José e Maria, num estábulo, sem muitas coisas para alegrar o seu coração, mas a meditação sobre o Natal missionário empresta valor à minha vida, empresta valor à sua vida, porque demonstra um real e abnegado amor de Deus na minha direção e na sua direção. E isso deve fazer com que eu me sinta valorizado, embora não seja amado pelas pessoas que eu mais deseje, embora tenha sido rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, embora não seja considerado pela pessoa que eu desejasse. Você foi profundamente amado pelo Senhor. A manjedoura é a maior expressão de altruísmo dessa família trinitária. Eu vou fechar falando sobre família, porque, de alguma forma, essa família, descrita pelo Pai, Filho e Espírito Santo, precisa ser um modelo de família para a nossa vida hoje. E me permitam aqui um entre vírgulas. Eu fiquei pensando assim, que família se assemelha a essa família trinitária que acordou um projeto de salvação para a humanidade? A quem eu poderia ter como modelo? E sabe quem eu pensei? Eu pensei na família do presbítero Bettini, que já foi aqui da igreja. Eu tive o privilégio de pastorear durante 12 anos na igreja que essa igreja aqui plantou lá em Piratininga. Uma vez ouvi da boca do seu filho, às vésperas da viagem para a Austrália: nunca vi alguém sair da minha casa sem levar alguma coisa. Eu fiquei pensando, irmão, se isso não nos deve dizer alguma coisa. Eu pensei também na família do Vande.
que eu não devo aqui abordar sobre, mas são famílias que devem nos ensinar alguma coisa, sobretudo essa que a gente está pegando como modelo do nosso Natal. A manjedoura é a maior expressão de altruísmo de família, porque, como Paulo disse, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se houvesse uma sombra da manjedoura dentro daquele estábulo, seria a da cruz. Porque o Filho de Deus nasce sabendo para onde iria. Seu rumo era o norte. Seu rumo sempre foi Jerusalém. E quando quiseram demovê-lo de Jerusalém, ele disse: arreda-te, Satanás, pois tu não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. E isso por amor. A manjedoura é a maior expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fui fazer um enterro há poucos dias, na verdade, mais precisamente no domingo passado. E eu estava ali naquela sala de ofício fúnebre, olhando para a falecida, olhando para as pessoas e lembrando desse poder maravilhoso, estrondoso da palavra de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que pereça, tem a vida eterna. Louvado seja o seu nome. O amor que não dá é qualquer coisa menos amor, porque o amor dá a face, o amor dá a capa, o amor dá a quilometragem ao outro, andando sempre a segunda milha necessária. Se a manjedoura fizesse, como disse, alguma sombra, essa seria a sombra da cruz, a qual eu e você devemos levar no que tange a minha e a sua vida. A vida daquele bebê não foi uma bobagem. As suas horas não foram relapsas, os seus amigos e o bom peixe à beira-mar nunca ofuscaram o Calvário, de onde nós ouviríamos o brado final: consumado está. Tudo foi pago. Os seus e os meus pecados zerados. Consciência tranquila, paz no coração, sentido para existir. A manjedoura é a maior expressão da misericórdia dessa família trinitária, porque sem misericórdia não haveria um Natal. Sem Natal não conheceríamos o Messias. Sem o Messias não seríamos substituídos no madeiro. Sem o Calvário não haveria redenção, justificação, perdão, salvação. Tudo aconteceu por causa de um certo acordo missionário, num certo momento da eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 4 aplicações finais para nós orarmos. Primeiro, se você entrou aqui, ou frequenta aqui, ou é filho, ou pai, mãe, de alguém que está
entre nós, mas você ainda não rendeu o seu coração, dizendo: ser o meu Salvador, o meu perdoador, aquele que me justifica, que me santifica, que zera a minha vida, que equaliza as coisas da mente com as coisas do coração, porque às vezes há uma separação absurda entre o que se sabe e o que se sente. Se você ainda não disse: eu preciso que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor faça Natal no meu coração, você deve nessa manhã falar: Jesus, se o Senhor é Salvador, eu sou um candidato em potencial para ser encontrado. Se o Senhor larga as 99 para ir atrás da que se perdeu, hoje eis-me aqui. Eu me abdico das minhas fortalezas, das minhas defesas, das minhas proteções. Eu preciso que o Senhor me salve de mim mesmo, do diabo, das tentações. Eu preciso que o Senhor faça Natal dentro de mim. Porque você pode estar sentado daqui a 2 dias numa mesa farta, mas tendo um coração faminto. E Ele veio para saciar como pão da vida a sua fome. Segundo, se você já tem um Salvador, mas está com aqueles sentimentos mistos que nós compartilhamos no início, alegria e tristeza, gratidão e frustração, esperança e desmotivação, esse momento é um momento maravilhoso, é um momento próprio para você se ajoelhar, para você derramar o seu coração e falar: Senhor, faz de novo, faz um milagre na minha vida, faz uma transformação, uma metanoia, me vira para o lado do avesso, me preenche, ressignifica a minha vida, me enche de sentido, porque eu não quero passar por esse Natal com a mente cheia e o coração vazio. Eu não quero entrar por um ano novo vivendo um ano velho, porque isso é só troca de calendário, se Deus não transformar e encher a sua vida. Se você é um crente engajado e temente, mas você percebe que a sua família não, seus filhos não, sua esposa não, seus netos não, seus sobrinhos não, e conquanto você saiba que não há nada melhor nessa vida do que viver para a vontade do Pai, como o filho disse, que a sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar as suas obras, embora você saiba que isso é uma verdade, você experimente esse gozo no seu coração, quando você olha para a sua geração, que você pariu, que você formou, que você ama profundamente, lá no fundo você tem um desgosto. Você sabe que ele e que ela andam à margem da centralidade do Evangelho, não dão a vida por aquele que se entregou totalmente por mim e por você. Se o seu cônjuge é uma pessoa, como nós dizemos, meio barro, meio tijolo, meio indefinida, meio fria, e você gostaria muito de ter o mesmo batimento cardíaco espiritual, você gostaria muito de andar no mesmo compasso com essa pessoa que você ama, eu queria dizer o seguinte: o Natal é um Natal missionário, o Natal é um tempo de mudança, Natal é tempo de transformação, Natal é tempo de esperança, Natal é tempo de conversão, Natal é tempo de salvação, é tempo de transformação, e o Espírito Santo quer, porque a sua palavra revela assim,
fazer essas transformações na sua vida e, sobretudo, na sua família. Como pegamos como modelo a família missionária. Se de alguma forma Deus falou o seu coração, você deseja sair do seu lugar, se ajoelhar aqui, entregando a sua vida, ou dizendo: Senhor, eu te agradeço por isso tudo, mas eu ainda peço, faz isso aqui, transforma isso aqui. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos orar nessa hora, pedindo que o milagre do Natal, de um Natal missionário, seja completado na sua vida e, de alguma maneira, o poder extraordinário de Jesus, o poder extraordinário oriundo do seio dessa família trinitária, que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, opere no seu coração e do vazio você saia daqui preenchido, você saia daqui possuído pelo Espírito do Senhor, você saia daqui amado, você não continue com esse sentimento dúbio dentro do seu coração, de caminhar com gratidão, mas ao mesmo tempo com frustração, mas que a cena da manjedoura, do estábulo, aquela cena de ternura, de esperança, de doação, de ação misericordiosa de Deus na sua vida, o transforme, faça com que você saia daqui desejando imitá-lo, desejando tê-lo como modelo, desejando servir como a sua casa, sabe? Como Samuel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor para o resto da nossa vida. Nós não teremos e não faremos dos nossos dias uma grande bobagem, mas queremos servir ao Senhor, assim como vimos o exemplo na experiência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor querido, eu quero suplicar a tua misericórdia, eu quero suplicar o poder revolucionário sem igual do Espírito Santo sobre esse coração, removendo toda tristeza, removendo todo ressentimento, removendo toda dor, ó Deus, preenchendo todo vácuo, ó Deus, banhando com o seu amor, com esperança, com fé, ó Deus, com muitos alvos na linha do horizonte, suprindo as demandas, transformando a vida, curando, batizando, libertando. Opera nessa hora, Pai, com o teu poder, Pai, opera de dentro para fora, para que Natal seja uma realidade interior, uma realidade transformadora, Senhor, uma realidade terna, uma realidade amorosa do seu coração para o coração do teu filho, Pai. E se o filho, o neto, a esposa, o sobrinho, o marido, ó Deus, se esses ainda não se entregaram, dá, Pai, que haja agora a semelhança daquele pedido pelo servo do centurião, o Senhor à distância possa tocar, o Senhor possa transformar. A tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, mas tu és a luz do mundo. Se o Senhor veio para dissipar toda a treva, então, Senhor, abra o entendimento, desperta o espírito, desperta o coração, para que esta possa, Senhor, recobrar o caminho, a semelhança do filho pródigo, voltar para a casa do pai, Senhor, receber vestes novas, sandália nos pés, anel no dedo, celebração, música, alegria, a fim de que o Natal seja pleno para os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pastor Vanderlei.